Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo a respeito do santuário. Na semana passada, nós vimos a respeito das festas judaicas que ocorrem na primavera e o seu cumprimento. No estudo de hoje, nós finalizaremos as festas judaicas e terminaremos estudando as três últimas festas. Haverá uma quarta, tá bom? Que será apresentada no final do estudo. E são estas as festas que ocorrem no outono, tá bom? As quatro primeiras se cumpriram no passado e nós veremos o cumprimento futuro da aplicação preditiva destas festas. Para nós iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, né, uma classe bíblica, a gente lê muito a Bíblia, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo para que possa conduzir a minha apresentação, fala, e possa tocar o coração de vocês também. Por favor, Anne. Então, em atitude de reverência, oremos. Nosso bondoso Deus, nós te agradecemos pelo dia, nós te agradecemos por essa reunião. E agora vamos ao estudo de mais profundos assuntos a respeito dos teus ensinos para nós do santuário. Abençoe ao instrutor, abençoe a todos os participantes, abençoe as famílias representadas, que nosso coração e nossa mente possa estar ávido e disposto a receber esse estudo, a aprender e que possa também produzir bons frutos em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ter o caráter semelhante de Cristo. Ajuda-nos a participarmos desses últimos dias do lado correto, do lado certo, como soldados ativos, como luzes a brilhar. E que cada palavra proferida aqui possa vir dos altos céus, como doação de ti, Senhor, doação de boas instruções, instruções tão maravilhosas que são os estudos do santuário. Queira ficar com cada um no decorrer do estudo, no decorrer da semana. Nós te oramos e somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Anne. Vamos então para nosso estudo. Quais são as festas que nós estudamos na semana passada? Vejamos aqui. São aquelas que nós conseguimos conectar com o estudo do santuário, né? Se vocês se lembram, nós apresentamos aqui a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa dos pães ázimos e a do Pentecostes. A Páscoa foi a que mais nós nos aprofundamos, que está totalmente conectada com o Cordeiro Pascal, onde no sacrifício, né, feito lá no Egito, se conecta com o sacrifício do cordeirinho morto no altar do sacrifício. As primícias se conectam com a renovação simbolizada pela água que se encontra na pia. Os pães ázimos com os pães da mesa da preposição e o Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo, que ocorreu depois da ascensão de Cristo, representando aqui o azeite que ilumina o candelabro, né? Esse mesmo Espírito Santo, ok? Então, isso aqui é a maneira de recapitulação. Se a gente pudesse colocar em forma de lista e mais inserindo neste caso aqui a aplicação passada das quatro primeiras festas, né? Nós vemos aqui a Páscoa, que se cumpriu com a morte de Cristo. Nós estamos uma hora a respeito desse cumprimento, né? Profetizado pela festa solene da Páscoa. A segunda festa, no dia seguinte do feriado nacional, que era na Páscoa, né? Ocorria a festa dos pães sem fermento. O corpo de Cristo sem pecado, sem mancha, foi a aplicação dessa festa quando ele ficou com seu corpo sem sombra de dúvidas, sem nenhuma mancha, sem nenhum início, né, de putrefação ou algum tipo de decomposição biológica que é comum nos seres vivos que morrem. Então, os pães sem fermento, sem pecado, se cumpriram no dia em que, no sábado, Jesus passou no sepulcro.
No dia seguinte, no início da madrugada, no domingo, Jesus ressuscitou como primícias, né, em aplicação direta à festa das primícias, daqueles que dormem. E ele apresentou um feixe, um pequeno grupo de justos que ressuscitaram junto com ele, e ele foi para junto do Pai para se apresentar e apresentar esse feixe, ok? No dia do Pentecostes se cumpriu a festa com o mesmo nome, né? Quando o Espírito Santo foi derramado e ali os apóstolos eles passaram a falar em línguas de maneira que puderam ser compreensíveis para aqueles que não conheciam a Jesus, e milhares de pessoas se entregaram a Cristo como mostra de uma segunda colheita de salvos apresentados para o Pai, ok? Então, hoje nós veremos três festas que estão no tono: a festa das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Novamente, para a gente se situar, né? Aqui está o diagraminha, onde nós vemos as festas do outono, as festas da primavera, né? Sempre precisamos ter em mente não apenas os meses, né, judaicos no primeiro círculo, ou os nossos equivalentes ocidentais, né, no círculo em preto, mas o que precisamos ter em mente sempre é em que momento ocorria a semeadura, né, dos grãos, dos legumes, das hortaliças, e em que momento ocorriam as colheitas, tanto do trigo, da cevada, né, e outros frutos como as uvas, as azeitonas. Então, quais eram as festas que ocorriam no outono? É, a primeira delas, a das trombetas, no primeiro dia de Tisri. No 10º dia de Tisri, mês judaico, ocorria a festa do dia da expiação. E do dia 15 até o 21 do mesmo mês, ocorria a festa dos tabernáculos. Ok? Só para a gente se situar, essas três festas que nós estudaremos hoje. Tá bom? Então, começamos com a primeira delas, a festa das trombetas. O objeto aqui é ilustrativo, escolhido por Deus, né? Aqui nós vemos qual é a função de uma trombeta: dar um anúncio, definir um sinal audível para que quem entende do código, né, do som, do acordo, da, do acordo realizado para entender o que significa o tipo de toque, o tipo de som realizado pela trombeta, pudesse tomar uma ação em função desse combinado, a gente poderia dizer assim, né? Tanto de quem dá o sinal quanto de quem ouve. Assim de simples foi a escolha de Deus pelas trombetas para servir como um dia solene. No capítulo 23 de Levítico, versículos 24 a 27, se encontram os textos onde Deus instaura a festa das trombetas. E o texto bíblico diz: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro dia do mês, né? Tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Aqui, a palavra convocação sempre aparece no contexto da criação e instrução por parte de Deus das festas. Mas no caso das trombetas tem um duplo significado, porque essas trombetas vão definir para que o povo se junte, para o ajuntamento do povo, para que ocorra uma convocação, um chamado, tá bom? Então, o lembrete aqui é: nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Eu vou ler o texto seguinte, não é referente às festa das trombetas, mas só para vocês saberem de que na sequência vem a instituição da festa do dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nós vamos lendo de novo esse texto, mas o objetivo de eu ter colocado aqui é só para a gente lembrar de que
As trombetas estão conectadas com a festa da expiação, ok? Então, nesse primeiro dia do sétimo mês, que equivale ao nosso setembro e outubro, né? Haveria um descanso solene em memorial ao som, ao sonido das trombetas, para oferecer novamente sacrifícios, holocaustos, né? Queimados, animalzinhos queimados, em oferenda ao Senhor. Essa festa era chamada, né, de festa da preparação, ou era uma maneira de preparar o povo para o encontro com Deus. Qual o encontro? Se Deus mesmo se faria presente no dia da expiação, de maneira visível através da coluna de fogo, a festa das trombetas preparava a mente, o coração e o povo para esse encontro, ok? Então hoje é um chamado para o preparo do seu povo, o Israel moderno, para o encontro com Cristo nas nuvens dos céus. Ok? Então aqui nós já estamos dando sinais de qual será a aplicação futura desta festa, tá bom? Então lembre-se, né? Nós temos aspectos educativos, aspectos de celebração e aspectos preditivos. Neste caso, o ajuntamento que ocorria antes do dia da expiação vai precisar ocorrer com os santos, né, os justos, antes de terminar o dia da expiação. Bom, não mais dia da expiação anual, não mais o dia da expiação do deserto, do povo de Israel, e sim o dia da expiação de todos os pecados que estão sendo levados ao santuário celestial. O verdadeiro dia da expiação, né? Aquele que Jesus já iniciou em 1844. Vejam o texto que vai definir a aplicação futura da festa das trombetas. Apocalipse 14, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Esse texto é muito amplo, né? Nós poderíamos falar muita coisa, mas o que eu queria que vocês lembrassem aqui é que Deus tem uma mensagem preparada toda vez que Jesus iniciaria uma função dentro do santuário celestial ou mudaria de compartimento. Você se lembra que eu dei o exemplo? Quando Jesus entrou no acampamento deste mundo, os anjos apresentaram essa mensagem para os pastores, e os sábios do Oriente também receberam pelo Espírito Santo essa mensagem de que Jesus estaria entrando no acampamento. Quando Jesus seria ungido, iniciaria seus trabalhos dentro do átrio, né, se preparando para ir para o altar do sacrifício, a cruz do Calvário. João Batista enviou essa mensagem de advertência, de arrependimento dos pecados do povo de Israel. Quando Jesus foi ao céu, né, ascendeu depois da sua ressurreição, o Pentecostes, né, foi o motivo que gerou com mais intensidade a mensagem de que Cristo tinha morrido e ressuscitado e que ele era o Salvador da humanidade. Ok? Então Deus tinha e tem sempre uma mensagem para ser dada, quando há uma mudança de Cristo em algum dos seus compartimentos. Quando Jesus saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo, a mensagem que foi preparada por Deus e enviada para homens que estavam estudando as profecias se encontra em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 11, onde se descreve o desapontamento que um grupo de pessoas teriam, entendendo que a purificação do santuário descrita em Daniel 8:14 seria a terra. Eles acertaram tudo, as datas, o diagrama, os tempos, tudo dessa profecia, exceto o evento. Jesus não voltaria a esta terra para purificar esta terra, e sim ele passaria do lugar santo para o lugar santíssimo, iniciando a purificação do santuário ou o dia da expiação.
ok? Então, a mensagem que seria dada ao mundo para dizer Jesus está mudando de função de sacerdote para sumo sacerdote seria a mensagem de 1844, ok? Então, por isso que, e aí vocês vão entender melhor, né, esse trimestre, para quem está estudando a escola sabatina, qual é a mensagem que Deus vai dar ao mundo para dizer que Jesus vai deixar o lugar santíssimo. São as mensagens dos três anjos. E todo mundo precisa saber essas mensagens. Por isso nós estamos com esse objetivo, né? Compartilhando essas mensagens com vocês. E isso está conectado com o assunto que nós estudamos na semana passada na escola sabatina, o evangelho eterno, que deverá ser proclamado. Como é que se proclama, né? A trombeta tem uma função de proclamação, né? De aviso, de advertência. Olha, tem uma mensagem que solene que será dada por Deus para o mundo e sendo homens instrumentos para transmitir essa mensagem, ok? A hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus e a terra. Aqui estamos recapitulando a primeira mensagem angélica. Então, tudo isso com a lupa, né, do santuário, a verdade que conecta todas as verdades da Bíblia, nos ajuda a entender de que o momento que nós estamos vivendo é solene e nós precisamos dar essa advertência ao mundo, ok? Então, as trombetas anunciam, sinalizam uma convocação. E aqui nós vemos essa mensagem dos três anjos sinalizando, advertindo ao mundo uma convocação para as pessoas decidirem e tomarem a decisão correta, ok? Então, em 1844, cumpridos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né, 2.300 anos, ela se cumpriu como o anúncio da purificação do santuário. Vocês se lembram que quando nós lemos em Levítico, os textos estão na sequência, as trombetas ocorrem para anunciar e convocar o povo e se preparar para o encontro com Deus no dia da expiação. Se o dia da expiação já começou em 1844, as trombetas precisam sinalizar ao mundo que logo que Jesus deixar o santuário celestial como sumo sacerdote, ele virá nos buscar como Rei dos Reis. Então, por isso, essa conexão tanto da trombeta, do anúncio dessas três mensagens angélicas, com o encontro, ajuntamento que Deus deseja fazer dos seus filhos antes da sua segunda vinda. Tá bom? Nós temos mais detalhes, confirmando o que eu estou apresentando aqui para vocês, né? Números 10, 3 a 8, 3 a 6 diz o seguinte: E quando as tocarem, né, as trombetas, né, então toda a congregação se reunirá. Perceberam? Um sinal para reunião, para congregar. Se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Aqui Deus está estabelecendo o quê? O combinado, né? Quando for assim, todo o povo se reúne. Quando for um toque só, apenas os príncipes. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo as tocares, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Ok? Retinindo as tocarás para as suas partidas. Eu não tive como me aprofundar nessa questão, mas é interessante, né? Nós temos aqui três combinados, né? Três tipos de toque das trombetas, assim como nós temos no Apocalipse três mensagens angelicais também, que sinalizam movimentações em termos da intensidade da mensagem que deverá ser levada ao mundo, ok? Então, a trombeta é um sinal de ajuntamento do povo de Deus. Ainda na sequência, versículos 7 a 10. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes e pelejar contra o inimigo, percebam aqui o texto, né? Já nos sinaliza um futuro
quando nós, filhos de Deus, entre aspas, pelejarmos contra os nossos inimigos, quais serão os nossos inimigos? Os instrumentos de Satanás, na figura apocalíptica, né? A besta, o falso profeta, os espíritos à maneira de rãs, que constituem mensagens, né? Da contrafação das verdadeiras, né? Então, as trombetas sinalizam um momento de luta, de batalha que vai ocorrer do povo de Deus contra os seus inimigos. Os inimigos que vos oprimem, porque haverá perseguição, né? Também tocareis as trombetas retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Essa é a promessa. Ocorreu no passado, Deus deu vitória contra os inimigos de Israel, e vai ocorrer no futuro. Os filhos de Deus, embora numa minoria, embora sendo perseguidos e hostilizados, eles sairão vitoriosos. Semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de nossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, porque os vossos sacrifícios pacíficos e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a ênfase é o quê? Congregação, reunião, advertência, lembrança de vitória contra os inimigos, tá bom? O, o termo trombeta, né, não se refere à maneira que nós conhecemos no nosso ocidente, né, uma trombeta com um instrumento de sopro. O instrumento que se refere aqui da maneira como era utilizado no antigo Israel, o nome dele é shofar, que é feito de um chifre de um animal. Poderia ser um cordeiro, um carneiro, uma cabra selvagem ou um antílope, tá? E ele era preparado para uso como um instrumento musical. Como nós já dizemos, ele convocava o povo. E o seu som era descrito como um áspero, entre agudo e ruidoso, né? Creio que vocês vão ter uma lembrança desse tipo de som, tá bom? Então, vamos fazer aqui a aplicação, vamos mostrar aqui a aplicação futura do ajuntamento do povo de Deus, quando Jesus voltar. Paulo, em 1 Coríntios 15, 51 e 53, diz o seguinte: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a palavra é a mesma, né? Ok? Um sinal sonoro de advertência, de convocação. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e é isto que é mortal se revista de imortalidade. Ok? Então, o ajuntamento futuro está sendo predito aqui. Quando Jesus voltar, nós estaremos transformados, ok? Após a vitória contra os nossos inimigos e após o cumprimento das três mensagens angelicais, tá bom? Agora nós vamos fazer aqui alguns complementos em relação ao que é o tipo, né? A festa e algum símbolo colocado na festa e qual vai ser o seu cumprimento, tá bom? Desculpa, nós já fizemos isso. Neste caso, esse slide está aqui só como resumo, tá bom? Acabei não conseguindo traduzir, mas eu apresentei o próprio texto, a explicação do texto e o seu cumprimento futuro, tá bom? Na mensagem do primeiro anjo e aqui a convocação que ocorrerá quando Jesus voltar, tá bom? Essa é a festa das trombetas. Como ela se conecta com o santuário? É, qual móvel do santuário
ocorria, em qual móvel ocorria um simbolismo, uma lição semelhante à festa das trombetas. Na mesa dos pães ocorria um simbolismo da ausência total de pecado, de fermento, né? Porque esses pães eram sem fermento. Então, segundo Coríntios, nós seremos arregimentados, reunidos, convocados, uma grande congregação, transformados e sem pecado, ok? Então, a mesa dos pães, ela se conecta com a festa das trombetas no aspecto da união de os 12, né? Grupos ou tribos simbolizados aqui, não de forma literal, porque no futuro, inclusive hoje, essas tribos não existem mais, mas é um símbolo de que o povo de Israel moderno, né, que está em todos os lugares do mundo, pertencendo a todas as etnias do mundo, ele será apresentado, né, diante do Pai, sem mancha e sem pecado, sem fermento. Tá bom? Então, essa é a conexão que nós fazemos com o santuário. De forma que hoje nós já podemos inserir aqui a festa das trombetas, também junto com os pães ázimos, conectados na mesa dos pães, ok? Em verde, as festas da primavera, e em branco, iniciamos a conexão da festa das trombetas e iremos inserindo à medida que decorrer o nosso estudo aqui, tá bom? Então, vamos para a próxima. A festa da expiação. Nós vamos ter no futuro dois capítulos da nossa série dedicados ao dia da expiação, tá bom? Para nos entendermos melhor. Hoje é um vislumbre, é um panorama, é uma introdução do em que consiste o dia da expiação, de tão importante que ele é, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Existe uma festa que prepara o povo para esta festa, o dia mais solene do ano e do calendário judaico, o dia do Yom Kippur. O texto, como eu disse, né, está conectado com a festa das trombetas, neste caso, versículo 26 e 27 de Levítico 23. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nós vamos ler nos estudos futuros, né, mais textos que explicam a solenidade, o preparo, etc., a respeito desse dia solene, tá bom? Qual é a aplicação futura? Nós já vamos direto, né? Estamos pulando muitos detalhes, né? Porque o nosso interesse é fazer uma varredura das festas judaicas. Quando que vai ocorrer o dia da expiação, né? Daniel 8:14, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O início do juízo investigativo, conectado com esta visão que Daniel teve e está descrita em Daniel 7, 9 e 10. Um juízo, né? Um juiz, livros em cena. Aqui a visão diz o seguinte: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Ele se assenta para julgar, e aqui está falando do Pai, tá bom? E sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Ok? Então aqui não estamos abrindo detalhes, nós vamos estudar melhor, né? A profecia das 2300 tardes e manhãs. Já tem um vídeo separado para isso, para quem tem interesse no nosso canal. Quando você for para a série, para a lista de vídeos sobre as profecias de Daniel, você vai procurar no capítulo 8 de Daniel e a explicação do capítulo 9, a profecia das 2300 tardes e manhãs. Nós estamos aqui mostrando a aplicação futura de uma visão onde o juiz se assenta para abrir os livros, tá bom? Como eu disse, conectado com esta profecia conhecida por todos nós, adventistas do sétimo dia, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ainda conectado com o futuro, né? Daniel e Apocalipse se conectam de forma maravilhosa, e aqui nós lemos em Apocalipse 11:
E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão. Então aqui a sentença já foi dada, os justos receberão o galardão e os ímpios serão destruídos, né? O tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, e abriu-se no céu o templo de Deus. A ênfase o quê? O santuário, né? O templo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Nós já lemos esse texto no passado, é só para trazermos na conexão correta, né? De que o dia da expiação futuro foi visto por João em visão ao ele descrever esses textos no livro de Apocalipse. Então, em que momento era vista a Arca da Aliança? Apenas no pelo sumo sacerdote e no dia da expiação. No santuário celestial, aqui está sendo mostrada que essa Arca da Aliança foi vista no seu templo. Ou seja, esse contexto aqui é o dia da expiação da humanidade, do onde o santuário celestial será purificado, tá bom? Então, já mostramos o texto, a aplicação, e aqui é apenas para resumirmos, né? Aos 10 dias do sétimo mês, todo mundo precisava se afligir, se preparar, se purificar, se consagrar, ok? Para oferecer uma oferta queimada ao Senhor. Era uma cerimônia, o dia da expiação é o quê? Quem expia os pecados é Deus, quem limpa, quem purifica é Deus. E ele emite um julgamento dizendo: está limpo, está aceito ou não está aceito e permanece impuro, ok? Por isso, o dia da expiação está conectado com o início do juízo investigativo, que teve um início e ainda está ocorrendo e terá um fim, tá bom? Esse juízo investigativo teve início em 22 de outubro de 1844. Só para você entender essa frase, por que esse dia é tão importante como cumprimento dessa profecia, nós temos o vídeo que eu acabei de descrever em Daniel capítulo 8 e 9, você tem a explicação por 1 hora dessa profecia, tá bom? Se você tiver interesse. Então, ela vai representar o momento em que Jesus entra no lugar santíssimo e vai ter muitos aspectos preditivos também em relação ao dia em que Jesus deixará o lugar santíssimo, conectados com os rituais em detalhes do dia da expiação, tá bom? Então, o cumprimento será antes da segunda vinda de Jesus, quando Jesus terminar a sua obra de purificação, limpeza e expiação do santuário celestial, tá bom? Então vejam quão importante é essa festa, né, do dia da expiação. Uma última conexão que nós vamos fazer entre Levítico e uma aplicação futura. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode. No dia da expiação se apresentavam dois, né? Um para ir para o deserto e outro para ser morto. Versículo O versículo que se conecta com esse simbolismo, né, é o de Apocalipse 22, 11 e 12. Quando o dia da expiação de fato se cumprir, né, no futuro, Jesus terminando sua função de sumo sacerdote, deixando o lugar santíssimo, ele dirá: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo seja santificado ainda. Ou seja, não haverá mais oportunidade para deixar de ser injusto e se tornar justo. Quem buscou já achou, já encontrou, as portas já se abriram, achou graça, perdão e salvação. Quem não buscou, negligenciou, rejeitou, continuará praticando a iniquidade e a maldade. Basicamente, nisso vai consistir a sentença que Deus vai dar às escolhas que cada um fizer. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ok? Novamente, agora vamos para o passado para fazer a projeção futura. Voltando para o passado, versículo 21 do capítulo 16. E Arão
porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, aquele que iria para o deserto, tá? E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Esse texto é muito amplo, tem muito que falar a respeito desse texto, mas nós vamos poder falar com mais detalhes no dia em que nós estudamos o dia da expiação com profundidade, tá bom? Mas por hora, nós precisamos saber de que Satanás é representado por esse bode que era chamado bode para Azazel, e ele era enviado para o deserto, tá bom? O cumprimento disso, né, é apocalíptico, o milênio, e aqui um outro verso que se conecta com essa aplicação futura está em Salmo 7. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Fazendo referência à transferência de pecados do lugar do santuário para a cabeça do bode, né? Expiatório. Ok? Então, nós já fizemos essa aplicação com os textos bíblicos, tanto do tipo quanto do antítipo do dia da expiação. Apenas aqui para constar e passando mais rápido, porque se encontra em espanhol. Tá bom? A pergunta, né? Conectado com a nossa série. Qual é o local do santuário que se conecta com os ritos referentes ao dia da expiação? Essa é a pergunta mais fácil do dia, né? Porque o dia da expiação ocorria no lugar santíssimo e os rituais ocorriam na Arca do Concerto, no propiciatório, com o altar, com o incenso que era levado, né, ali, e a coluna de fogo se manifestava, dando a sentença, a escolha soberana de Deus, seja perdoando os pecados do povo ou aniquilando alguns dos filhos que não tinham se consagrado. Tá bom? Então, o lugar santíssimo do santuário se conecta com o dia ou a festa, né, da expiação. De maneira que aqui, no nosso diagrama de conexões, né, nós podemos colocar o dia da expiação em cima, né, dessa figurinha aqui do lugar santíssimo, tá bom? Vamos adiante, estamos indo para o final do nosso estudo. Faltam duas festas. Esta é a última das 7 e eu vou apresentar mais uma festa como um bônus, né, nosso capítulo das festas judaicas. A festa dos tabernáculos. Essa ilustração é muito bonita, né? Era exatamente isso que eles faziam na festa dos tabernáculos. Deus convocava eles para prepararem tendas, cabanas feitas de galhos, né, de plantas, preparando casas temporárias fora do arraial, fora do acampamento, para eles terem a lição, né, viva, né, tanto manual quanto pela fé, eles lembrarem e pensarem de que um dia eles possuiriam a Canaã, né, a nova terra, a terra da promessa, e eles teriam as suas moradas eh, em tabernáculos, né, na terra da promessa, tá bom? Então eles repetiam essa festa anualmente para eles lembrarem de que um dia teriam as suas moradas na terra da promessa. E no caso do povo de Israel moderno, um dia nós habitaremos nas mansões celestiais, na Canaã celestial. Tão simples assim, né? A projeção dessa festa da antiguidade, cuja aplicação ainda está futura. Mas vamos ler os textos, né? Esse texto é a instituição da festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Tinha um tempo de duração, ok?
E aí eu vou lançar de novo, né? O que eu gosto muito e eu me maravilho com a palavra de Deus. Por quantos dias nós, depois de cumprido, né, o dia da expiação final, e depois das trombetas terem arregimentado os filhos de Deus e nos apresentarmos sem mancha e sem pecado e sermos transformados por Cristo, por quantos dias nós nos deslocaremos até as mansões celestiais, né? 7 dias. Tá aí o tipo e o antítipo. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso e no oitavo dia haverá descanso. Essa era a instrução dada por Deus. Então, entre outubro e novembro, né, durante 7 dias, aqui temos uma ilustração dos nossos dias, né? Como era realizada, como ainda é realizada a festa dos tabernáculos, né? É, partes dos galhos das folhas de árvores são levados em procissão pelos judeus para lembrarem da esperança que eles têm de possuir a terra, né, da promessa. No caso deles, como a aplicação passada. Esta é a última festa do ano, quando os israelitas se preparam cabanas, né, moradas com folhas de palmeiras. Então, assim eles tinham lembrança da peregrinação do deserto com uma projeção futura e com alegria e esperança de possuir a terra finalmente, como prometido por Deus, tá bom? Então, aponta para uma reunião final do povo de Deus nas mansões celestiais, ok? Vocês já ouviram falar da promessa de Cristo de João 14, 1 a 3? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus está fazendo uma promessa de que os seus filhos possuirão moradas no futuro nas mansões celestiais e ele está preparando. Essa é a aplicação da festa dos tabernáculos para os seus filhos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que bonito, né? Essa promessa. Vejam o que diz Ellen White, Patriarcas e Profetas. Bom, não lembro aqui agora se é Patriarcas e Profetas, perdão. Como a Páscoa, a festa dos tabernáculos era comemorativa, celebração em lembrança da peregrinação pelo deserto. O povo deveria deixar suas casas temporariamente, né, e morar em cabanas feitas de galhos de árvores, folhas de palmeira ou galhos de árvores frondosas. Ok? Eles precisavam vivenciar na prática de fato, deixar as nossas moradas terrestres para pensarmos nas futuras. Viramos as costas para Sodoma e Gomorra, não podemos olhar para trás e porque nós almejamos moradas melhores, né? Aí vem a pergunta, né? Qual móvel, né? Ou qual local do santuário se conecta com as lições aprendidas na festa dos tabernáculos? É o, a Arca da Aliança, né, no propiciatório, quando nós temos o encontro, perdão, a presença do próprio Pai junto com o sumo sacerdote, né? A presença de Deus em forma de luz ao redor dos anjos e representando que um dia nós estaremos diante da presença do nosso Deus e moraremos com Ele para todo sempre, ok? Então tem a aplicação futura, é um móvel específico, né, que nos lembra que nós estaremos um dia com esse Jesus que está preparando as moradas para nós e habitaremos com ele para sempre, tá bom? Então nós podemos ainda também fazer alguns paralelos, né? A expiação
conectando com essa questão da festa dos tabernáculos, né? A expiação era a purificação. No passado, se separavam as uvas e as olivas. No futuro, serão separados os justos e os ímpios. As cabanas, os lares ou as tendas, né, da festa dos tabernáculos eram moradas provisórias junto às colinas. A aplicação futura, nós teremos moradas eternas que Jesus está preparando para nós. O encontro dessa festa ocorria em Jerusalém, conforme a ilustração que eu mostrei, né, dos judeus. O encontro com o Pai ocorrerá na Nova Jerusalém. Onde eram guardados os frutos? No lagar ou no depósito. Onde serão guardados os frutos, né, das uvas que representam os ímpios? Nos sepulcros durante 1000 anos, ok? E o trigo e a cevada durante 1000 anos, como sacerdotes, habitando junto com Cristo no céu. Qual é o retorno? Porque na festa dos tabernáculos, eles deixavam as tendas do deserto e iam para as colinas armarem essas cabanas provisórias. Eles voltavam para as suas tendas, né, de origem. Nós, depois dos 1000 anos, retornaremos para a nossa terra, o projeto inicial será restaurado e a nova terra será transformada. Percebem como, em todos os detalhes, existe uma aplicação para a festa dos tabernáculos, né? Com aplicação futura? Vejam o que diz Ellen White. A festa dos tabernáculos era a reunião final do ano. Era desígnio de Deus que, por essa ocasião, o povo refletisse em sua bondade e misericórdia. Toda a terra estivera sobre a sua direção, recebendo suas bênçãos dia e noite, permanecera sobre ela o seu cuidado. O sol e a chuva tinham feito com que o solo produzisse frutos. E aqui nós já estamos falando, né, de que nós já tanto quanto com a palavra de Deus, né, a luz, quanto com o Espírito Santo, a água, né, nós vamos precisar produzir frutos em abundância. Se nós queremos participar de fato das moradas celestiais, né? Dos vales e planícies da Palestina tinha sido recolhido cereal. Apanhadas as azeitonas, armazenaram-se o precioso azeite. A palmeira tinha oferecido sua contribuição. Os viçosos cachos da videira haviam sido comprimidos no lagar. O lagar onde se pisam as uvas, né, representa as pragas onde receberão o castigo os ímpios, né, representação e aplicação das uvas, ok? A festa continuava por 7 dias. E para a celebração da mesma, os habitantes da Palestina, bem como muitos de outras terras, deixavam sua casa e iam ter a Jerusalém. Iam de toda parte, levando consigo um testemunho do regozijo que os animava. Velhos e moços, ricos e pobres, todos levavam alguma dádiva como tributo de gratidão. Aquele que lhes coroara o ano com sua bondade e lhes dera a abundância, tudo quanto podia alegrar a vista e dar expressão ao contentamento geral, era levado das matas à cidade, apresentava o aspecto de uma linda floresta. Era muito bonito, né? Era, tinha muitas lições que o povo aprendia, relembrando ano após ano ao praticar essa festa. Desculpem, esse texto está repetido, mas aqui está o cumprimento que nós falamos, né? João 14, 1 a 3. Ainda ele diz, né? Mateus 8, 11. Já vou aproveitar e apagar aqui o texto que está repetido. Mas eu vos digo, Jesus falando para os seus discípulos, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Todos estão se reunindo ou não? Em Jerusalém? Assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
a reunião final no reino dos céus. Mateus 13, 39 e 43. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aqui está falando o quê? Da separação do trigo do joio. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Momento de decisão, né? Para fazer parte do grupo que morará nas mansões celestiais. Então, ainda está para se cumprir uma colheita final dos salvos que serão levados para o céu. Muitas parábolas e profecias apontam para este evento. Já ouviram falar de outras parábolas, né? A dos obreiros, a das 10 virgens, a parábola da festa, né? Onde o dono da fazenda convida e aqueles que foram convidados não vão para a festa, mas Deus, o dono da fazenda, chama todos aqueles que se encontram nas ruas, né? Na cidade. Várias parábolas se referem à festa dos tabernáculos indiretamente, tá bom? No aspecto de falar dos justos que terão as moradas celestiais junto com Cristo. De maneira que nós já fizemos a conexão, nós podemos colocar a festa dos tabernáculos aqui, tá bom? E nesses últimos minutos, eu vou apresentar a última festa, tá bom? Como um bônus, a festa da dedicação. É importante que nós conheçamos também esta festa, ok? A festa conhecida como Hanukkah. Ela não se encontra no mesmo grupo das 7 anteriores, mas ela vai ser importante para a gente entender que Jesus vivenciou, cumpriu, e existe uma conexão também com o santuário, tá bom? Ela era conhecida como a festa das luzes, ou a festa da dedicação. E o símbolo, né, que essa festa tem é colocado aqui nessa ilustração, a festa de Hanukkah. É, ela ocorria no solstício, tá? Da virada do outono para o inverno, ok? No caso do dia 25 de dezembro, ok? Era a festa das luzes. É, o texto que prova que essa festa existe, que Jesus cumpriu. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Ok? Parece que não é, mas aqui essa é a prova de que Jesus também entendia que havia uma aplicação importante desta festa. Ok? Como surgiu, nós vamos falar e apresentar agora, tá? Ela é citada no Novo Testamento e era realizada, como eu disse, no dia 25 de dezembro. As sementes começavam a germinar porque havia mais luz, né? Tá bom? Chovia menos, mas começavam a germinar por causa da presença do sol. Jesus observou essa festa e era um festival de dedicação. Como é que surgiu? Ela existe para celebrar a vitória da luz sobre as trevas. E ela faz parte da tradição, né? Desculpa, faz parte da tradição colocar um candelabro que ilumina, né? Que tem luz próximo à janela da casa dos judeus para irradiar a luz, ok? E ela celebra também a resistência judaica contra a dominação helênica, né? Dos gregos, naquela época dos reis imperadores que atacaram a Palestina. Como surgiu? A história conta bem resumidamente, né? Que do ano 167 a 164, Antíoco Epifânio, um general, né, helênico, ele entrou no templo de Jerusalém e ele matou os sacerdotes e ofereceu um porco no altar de sacrifício. Ele sabia que os judeus consideravam o porco como um animal imundo. Então, para ofender, para vituperar o Deus dos judeus, ele ofereceu um porco no altar do sacrifício, algo que ofendeu muito os judeus. Mas depois de 3 anos da sua morte, né,
Antíoco Epifânio, etc., ele perdeu o poder, os exércitos abandonaram Jerusalém, etc. Os judeus dedicaram o templo novamente ao Senhor. E para purificar, né, eles apresentaram e dedicaram esse templo diante de Deus. Então, no conflito de retomada do templo de Jerusalém, o óleo que pela quantidade deveria acender as velas por apenas um dia, né? Milagrosamente durou 8 dias e não um, conforme o esperado. Então eles entenderam de que ali Deus tinha operado o milagre e ele estaria aprovando essa festa e se instaurou como uma tradição judaica. Ok? Então não se encontra, como eu disse, em Levítico, nos outros textos, mas Jesus, no texto de João que eu mostrei, demonstra que ele, né, e o milagre que ocorreu naquele dia, tem a aprovação por Deus, tá? Para a sua prática, no caso do povo de Israel. Então a festa da dedicação tem a ver também com a purificação do templo, numa nesse episódio conectado com Antíoco Epifânio, tá? Então, assim, nós terminamos as nossas 7 festas, mais a festa bônus, né, que nós apresentamos, a festa da dedicação, conectadas com o santuário. Então, a maneira de resumo, as festas judaicas seguem uma liturgia que se encontra na sequência no santuário, tá bom? É uma maneira de percorrer o ano, ok? De celebrações e percorrer o ano da história deste mundo, é, executando o plano da salvação, ok? Então, se nós esquecermos tudo que foi falado, nós não podemos esquecer isso daqui. Quais são essas 7 festas e quais são os seus cumprimentos? A Páscoa ilustra e representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Os pães ázimos, o dia em que Jesus passou morto no sepulcro. Foi num sábado e ele se encontrava sem pecado. A festa das primícias, né? Quando Jesus ressuscitou e ele apresentou um feixe de algumas pessoas que ressuscitaram junto com ele, né? Para o Pai. O Pentecostes representa o derramamento do Espírito Santo, que ainda terá um cumprimento futuro, né? A chuva seródia. As trombetas, os anúncios de que juízo começaria, né? As mensagens de 1844 e a mensagem dos 3 anjos como preparação para o final do dia da expiação. O dia da expiação, tanto não só o início do juízo investigativo, mas as lições que vão ocorrer, né, com os eventos ilustrados com os 2 bodes, tá bom? No dia da expiação. E os tabernáculos representam ou sinalizam futuramente 2 colheitas, dos ímpios e dos justos, e as moradas eternas dos justos junto com Cristo e com o Pai. Tá bom? Então, conectando tudo isso, né, com as festas de Israel, os móveis do santuário e os eventos previstos, nós temos essa tabela aqui. Então vejam que interessante, né? É como se nós pudéssemos falar assim: Deus colocou no santuário um mapa pelo qual ele está descrevendo a execução do plano da salvação. E ele define de maneira indireta uma profecia a respeito dessa execução ao longo da história da humanidade, com ilustrações dadas ao povo de Israel. Tá bom? Então, desde a Páscoa do Egito até o dia em que nós morarmos nos céus com Cristo Jesus, nós precisamos aprender muitas lições, né? Nós não precisamos mais colocar em prática esses rituais, mas sim precisamos entender essas lições, né, comemorativas, o aspecto preditivo, para que nós não passemos desapercebidos pelos eventos que ainda vão ocorrer com o cumprimento da festa das trombetas, do, dos tabernáculos e do dia da expiação e da dedicação, quando seremos apresentados por Cristo, né, dedicados eternamente para o Pai. Você gostaria de participar
do cumprimento dessas três últimas festas que ainda vão se cumprir do lado correto, do lado vencedor? Eu creio que sim. Esse é o convite, e com esse convite, com esse pensamento, nós vamos terminar nosso estudo fazendo uma oração. Oremos. Bendito Deus, nosso querido Pai, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade e o privilégio que temos de estudar a tua palavra. Obrigado pelo interesse dessas pessoas que nos acompanham toda semana e por aqueles que podem assistir às gravações. Que mais pessoas ouçam o convite agradável, bondoso, carinhoso do teu Santo Espírito para entender estas verdades que têm aplicações para o nosso tempo, para o nosso preparo, para o grande dia quando Jesus voltar. Queremos, Senhor, morar nas nuvens, nas mansões celestiais. Queremos encontrar a Cristo nas nuvens dos céus, como seres humanos transformados pelo teu poder, pela tua graça. Mas para isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós nos colocamos diante de ti, sem merecer a tua graça e a tua misericórdia, mas cientes de que as tuas promessas são maiores do que as nossas falhas. Por isso nós entregamos nossa vida nas tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.